Êxodo capítulo 30, aqui leremos: o altar dos aromas e perfumes. Farás também um altar para queimares nele incenso de madeira de acácia, o farás. Veja só aqui, estou lendo a Bíblia King James, agora eu vou ler o comentário dessa Bíblia de estudo. Veja só: a fumaça aromática e permanente do incenso é uma vívida ilustração do efeito das orações do povo de Deus diante do seu trono de graça. Salmos 141, 2. Aqui leremos: que minha oração seja como incenso diante de ti, minhas mãos erguidas, oferenda vespertina. Veja só, um simples erguer das mãos com humildade e sinceridade de fé no Senhor vale muito mais que as antigas oferendas hebraicas envolvendo o sangue de animais sacrificados. O salmista, ao louvar ao Senhor, suplica a Deus que controle seus pensamentos e atitudes. O salmista suplica a Deus que o impeça de ceder diante do mau exemplo à sua volta e das insistências dos ímpios para que, entre aspas, goze a vida. Viva a vida, tem que ser feliz, tem que curtir a vida. Abre parênteses, literalmente, 2 pontos, entre aspas, coma dos manjares da vida. As mesas dos ímpios são frequentemente fartas de iguarias custeadas com ganhos desonestos. Então, quando nós oramos, sacrificamos nosso próprio eu ao Senhor, nos rendendo incondicionalmente à sua boa e perfeita vontade. Romanos 12, 1, 2. E recebemos sua preciosa resposta, que sempre nos acalma e encoraja. Vamos ler Romanos 12, 1, 2. Aqui em Romanos 12 nos ensina sobre a vida como culto espiritual. Versículo 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler aqui na King James, a Bíblia de Estudo. Vamos ler aqui. A partir desse momento até o final dessa epístola apostólica, Paulo vai apresentar uma série de aplicações práticas à teologia explanada de 1 a 11. Segundo Paulo, a fé sincera e verdadeira em Jesus Cristo manifesta-se na obediência amorosa e dedicada à sua palavra. Jesus foi o último e suficiente sacrifício e pagou todo o pecado humano diante da lei de Deus, concedendo ao crente livre acesso à presença do Pai. De Cristo em diante, os sacrifícios passaram a ser prestados no templo do corpo humano, no Santo dos Santos do coração, onde habita o Espírito Santo, entendeu? Então, depois de Cristo Jesus, Ele morreu, ressuscitou, os sacrifícios passaram a ser prestados na nossa vida, no Santo dos Santos do coração humano, onde habita o Espírito Santo. Como toda doutrina tem seu lado prático, o ensino de Paulo vem acompanhado de exortações éticas muito semelhantes ao ensino de Cristo nos 4 evangelhos, principalmente no conhecido Sermão do Monte. Paulo usa a palavra grega parastesai, a qual já havia usado em 6, 13 ao 19, com o sentido de, entre aspas, apresentação, entre aspas, dedicação, entre aspas, oferta. Temos aqui uma descrição mais abrangente das virtudes proporcionadas pela ação do Espírito Santo à vida dos cristãos sinceros.
Paulo ainda esclarece que o culto prestado pelos cristãos é diferente do culto meramente cerimonial prestado no templo em Jerusalém. Ao usar o termo grego lógicos, Paulo caracteriza o culto cristão como sendo uma atitude pessoal e diária de devoção, adoração e serviço a Deus e aos semelhantes. A expressão lógicos confere ao culto a qualidade de, entre aspas, espiritual e autêntico, algo um tanto diferente da expressão racional publicada por algumas versões. E vou ler novamente o versículo 2: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa e perfeita vontade de Deus? A nossa salvação. Veja só, Paulo adverte que o cristão não deve, entre aspas, tomar a forma deste sistema mundial, com suas concepções de sucesso e glória, maldades e corrupções, Gálatas 1:4, mas permitirmos que uma, entre aspas, transformação se processe em nossa vida. Essa expressão nos originais só aparece nas narrativas sobre a, entre aspas, transfiguração de Cristo, Mateus 17:2, Marcos 9:2 e em 2 Coríntios 3:18, que é um ótimo comentário dessa passagem. Os cristãos devem viver no presente século, em grego, aion, com a perspectiva da, entre aspas, era de Cristo, época em que estaremos com Cristo por ocasião do seu glorioso retorno. Assim devemos viver aqui e agora, como cidadãos do céu e herdeiros do reino no mundo vindouro. 1 Coríntios 1:20, 2 Coríntios 4:4. Voltando em Êxodo 30, versículo 14: Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas de prata ao pagar o tributo estabelecido a Yahvé, em resgate por nossas vidas. Versículo 16: Receberás dos israelitas o dinheiro da propiciação, e tu o usarás para os serviços da tenda do encontro. Será esse um memorial diante de Deus, em benefício de todos os filhos de Israel, a fim de realizarem expiação por suas próprias pessoas. Na Bíblia Almeida, revista corrigida, no versículo 15, o rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Vamos ler Colossenses 3:25, por gentileza? Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisto não há exceção para pessoa alguma. Vamos ler também, por gentileza, Efésios 6:9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com vossos servos, abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Veja só, Paulo torna a enfatizar a necessidade de um cristão sincero sempre agir em homenagem ao seu Salvador, Jesus Cristo, exercitando. Vou ler novamente. Paulo enfatiza a necessidade de o cristão sincero sempre agir em homenagem ao seu Salvador Jesus Cristo, exercitando a mutualidade e a reciprocidade cristã. Voltando em Êxodo 30, versículo 16: Receberás dos israelitas o dinheiro da propiciação, e tu o usarás para os serviços da tenda do encontro. Será esse um memorial diante de Yahvé, em benefício de todos os filhos de Israel, a fim de realizarem expiação por suas próprias pessoas. Versículo 17: A bacia para a purificação. Na Almeida está escrito a pia de cobre.
Então Yahvé orientou Moisés, farás também uma bacia de bronze, com a base igualmente de bronze para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés. Na versão da Almeida Revista Corrigida, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e seus pés. Abramos em João 13:10, onde está ensinando-nos onde fala sobre os pés dos discípulos são lavados. Versículo 10. Explicou-lhe Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Aí no versículo 16, Jesus diz, ele mesmo falando, em verdade vos afirmo, que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Vamos ler também Hebreus 10:22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Vamos ler Salmos 26:6. Lavo minhas mãos em sinal de inocência, e assim poderei andar ao redor do teu altar, ó Senhor. A lavagem das mãos em solene demonstração de inocência, abre parênteses, pureza, fecha parênteses, em ocasiões especiais, era ordenada pelo ritual mosaico e era comum entre os judeus. Deuteronômio 21:6 e 7. Era usual entre eles antes da oração, e os sacerdotes em particular não podiam realizar qualquer ofício sacro no santuário enquanto não derramassem água limpa do lavatório, lavando suas mãos. Êxodo 40:30-33. O termo hebraico original nikaion significa ao mesmo tempo, entre aspas, o ato de limpar algo e o estado moral de pureza e inocência. Davi faz uma alusão à prática dos sacerdotes que, quando ofereciam sacrifícios, andavam ao redor do altar. Uma intenção era demonstrar que, como primeiramente lavavam suas mãos, e então exerciam seu sacro ofício no altar. Os sacerdotes sentiam profunda necessidade de pureza pessoal para poderem se envolver-se no serviço divino. Com esse gesto, Davi igualmente lembra a festa dos tabernáculos, na qual o povo, ao 7º dia, circuncidava o altar 7 vezes, levando ramos de palmeiras em suas mãos e cantando hosanas em memória à queda de Jericó. Cerca de 1000 anos mais tarde, Pilatos repetiria o gesto de, entre aspas, lavar as mãos, proclamando-se inocente do sangue deste justo. Proclamando-se, abre aspas, inocente do sangue deste justo, fecha parênteses. Procurava eximir-se de culpa diante do povo judeu que clamava pela crucificação de Jesus Cristo. Mateus 27:24. O Cordeiro de Deus sacrificado por nossos pecados e para a nossa salvação. Hebreus 10:1-14. Mateus 27:24. Aqui leremos: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, Eu estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Voltando em Êxodo 30, agora no versículo 20 em diante.
Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram. E também quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer fumegar uma oferenda queimada a Yahvé. Versículo 21. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para Arão e todos os seus descendentes, geração após geração. Versículo 22. O óleo santo para as unções. Na versão da RC está escrito: o azeite da santa unção. Versículo 22. E prosseguiu dizendo o Senhor a Moisés. Versículo 23. Quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade. 6 quilos de mirra virgem líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cálamo balsâmico aromático, 6 quilos de cássia. Tudo isso com base no peso padrão do santuário. E 1 rim, galão de azeite puro de oliva. Vamos ler na Almeida, revista corrigida, o versículo 23. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e do cálamo aromático, 250 ciclos. Versículo 24. E de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 rim. Vamos abrir em Salmo 45, 8. Vamos ler o 7 e o 8. Amas a justiça e abominas a impiedade, e por isso o Eterno teu Deus escolheu-te dentre todos os teus companheiros e ungiu-te com o óleo de júbilo. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Vamos ler agora o comentário aqui na Bíblia King James. Cristo, o Messias e Rei, reina como Deus, com autoridade e sabedoria sem igual entre os seres humanos. Pois, mesmo considerando que Jesus Cristo viveu na terra como um homem, tendo homens por, entre aspas, companheiros, mesmo os mais nobres da terra, está muito acima deles como verdadeiro e eterno Rei. Jesus regressará à terra brevemente, com poder e glória, e todos reconhecerão sua majestade e terão de adorá-lo. Jesus ama a justiça e rejeita toda espécie de iniquidade, e portanto julgará todos os ímpios e maldosos. Cristo, o noivo, é a grande revelação deste salmo. Glória a Deus. Hebreus 1:8. Aqui leremos: entretanto, a respeito do Filho, revela o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão da justiça. Amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Versículo 10. E acrescenta: tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, e como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados, mas tu és imutável, e os teus dias não terão fim. O autor de Hebreus cita mais algumas passagens do Antigo Testamento que sugerem a divindade do rei messiânico e davídico, reafirmando a superioridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, sobre todos os anjos.
Voltando em Êxodo, agora vamos ler o versículo 25, na Bíblia King James. Com tudo isso farás o óleo sagrado para as unções, uma fina mistura de aromas, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse será o óleo santo para as unções. Com ele, versículo 26, com ele ungirás a tenda do encontro e a arca da aliança, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios e a bacia com sua base. Versículo 29, consagrarás esses elementos e se tornarão santíssimos, e tudo o que neles tocar igualmente ficará santificado. Versículo 30, ungirás também a Arão e a seus filhos e os consagrarás, para que exerçam plenamente o ministério sacerdotal como meus servos em minha honra. Versículo 31, e falarás aos filhos de Israel dizendo, isso será para vós e para todas as vossas gerações futuras como um óleo sagrado para a unção. Versículo 32, não será derramado sobre o corpo de nenhum outro homem e, quanto à sua composição, não fareis outro bálsamo semelhante a ele. Esse é um óleo sagrado e santo, deveis preservá-lo. Versículo 33, quem preparar um outro azeite parecido e colocá-lo sobre o profano, será exterminado do seu povo. Versículo 34, o aroma sagrado na tenda. Na Almeida Revista Corrigida está escrito, o incenso santo. Vamos ler aqui na King James, continuando. E Yahvé disse a Moisés, junta as seguintes essências, bálsamo, ônica, craveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Versículo 35, com essas substâncias farás um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores perfumistas. Essa mistura ainda levará sal e produzirá um incenso puro e santo. Versículo 36, moerás parte dele até virar pó, e o depositarás diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e será para vós um perfume santíssimo. Versículo 37, não fareis para vós nenhum outro incenso de composição ou perfume semelhantes para uso pessoal ou coletivo. Considerai esse incenso sagrado, reservado para uso exclusivo na adoração ao Senhor. Quem fizer um incenso semelhante a esse para aproveitar da sua flagrância, será banido do meio do seu povo. Na versão da ARC, versículo 38, o homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Muito bem, nós concluímos então a leitura de Êxodo, capítulo 30. Seguimos algumas referências cruzadas, indicadas aqui na Bíblia Almeida Revista Corrigida. Fomos até o Novo Testamento. E permitindo Deus, amanhã continuaremos e, se Deus quiser, vamos ler Êxodo 31.